Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Por favor, pegue a sua Bíblia e abra na carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 32 em diante. Nós vamos ler um contexto, mas vamos focar a nossa reflexão nesta manhã no versículo 39. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 32. Diz assim a palavra de Deus: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes, vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Repitam comigo, vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, repitam, a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Senhor meu Deus, se existe um lugar em que a gente se sente incapaz e pequeno, é diante da Tua presença, Senhor, diante do Teu altar, porque não somos nada sem o Senhor. Se não for a Tua graça, a Tua palavra, Senhor, não for a Tua unção, se não for a vida que o Teu Espírito Santo gera, Senhor, no meio da igreja, nada fará sentido ou efeito. Senhor, eu peço agora que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam atentos ao falar da Tua boca, Senhor, aos nossos corações. Fala comigo e fala com os meus irmãos através da Tua palavra nesta manhã. Vivifica a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, vocês podem se assentar. O contexto da carta aos Hebreus, e é que eu tenho vários alunos ou ex-alunos meus da carta de Hebreus no Instituto, e a Neide já diria, cadê a Neide, a diaconisa? Ela ia diria, Hebreus de novo, Cris? Eu não consigo. A carta aos Hebreus foi escrita a Hebreus, ao povo de Israel, numa parcela específica. Eram os hebreus que haviam conhecido Jesus como seu Salvador, os hebreus que haviam se convertido a Cristo. Só que naqueles dias, seguir a Jesus, servir Jesus, era sinônimo de perseguição, de tribulação, de dificuldade. E a carta foi escrita para animar os irmãos a permanecerem firmes com Cristo. Porque os judeus que não tinham se convertido, eles estavam assediando aqueles que haviam se entregue a Cristo para voltar para o judaísmo, para voltar para a lei e abandonar a graça de Jesus Cristo. E aí a carta foi escrita para salientar, ressaltar a superioridade de Jesus sobre qualquer referência que houvesse para o povo judeu no Velho Testamento. Que aliás as coisas lá no Velho Testamento eram um símbolo do que seria a realização que houve em Cristo Jesus. E agora já quase no desfecho da carta, o autor, querendo diminuir a chance dos irmãos apostatarem da fé, negarem a fé, ele escreve, olha meus irmãos, lembrem-se do passado. Sabe, existem dias, meus irmãos, que as lutas vêm, e a gente está no meio de uma turbulência, como a pastora Dijane falou, há momentos bons, alegres, e há momentos de lutas. Há um momento que a gente está tão no meio do olho do furacão, da turbulência, que a gente fala assim, eu não estou aguentando mais. E aí a palavra de Deus para nós, nesse início de reflexão é, lembrem-se, como no versículo que nós lemos no 32, lembrem-se dos primeiros dias. Que primeiros dias? Quando vocês conheceram a Cristo.
Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, que é isso que a palavra de Deus faz conosco, que o Evangelho faz conosco. Ele ilumina nosso caminho. Ele abre os nossos olhos para que nós enxerguemos a realidade espiritual, a verdade do reino de Deus, do amor de Deus, da graça de Jesus Cristo, da consolação do Espírito Santo. Quando conhecemos a Cristo, fomos iluminados. E ele fala, lembrem-se dos primeiros dias quando vocês foram iluminados. E suportaram naquela época muita luta e muito sofrimento, mas vocês não se ativeram a essas dificuldades. E vocês também foram solidários àqueles que estavam sofrendo. Vocês eram solidários para os irmãos que estavam aprisionados, que estavam sendo perseguidos, eram solidários ao ponto de livremente, espontaneamente, voluntariamente, com alegria, permitir ser despojado, repartir os seus recursos materiais para abençoar os irmãos. Lembrem-se disso. Sabe, existem momentos, acho que você tem esses momentos de dificuldade, você falava, Senhor, até quando? Né? Até quando vai essa luta? Até quando vai esse impasse? Até quando vai essa turbulência? E a palavra de Deus diz, vamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E olhar o quanto Deus fez por nós, enche o nosso coração de esperança. Na minha vida, na minha carreira como professora, no meu ministério como professora, porque o meu ministério se confunde com a minha carreira profissional, que é repartir a palavra de Deus numa sala de aula, e eu já perdi as contas na escola dominical, há quantos anos eu estou numa sala de aula. No ITQ eu sei porque foi depois da minha formatura no ITQ, então já são 22 anos. Mas tem momentos que parece que há uma sequidão na minha vida, as coisas já não acontecem como deveriam acontecer, as coisas não fluem, parece que eu estou numa entre-safra que está demorada essa entre-safra, né? E aí eu vou repartir uma particularidade, e às vezes eu estou na igreja nesse momento que eu vejo que a minha vida não está num período de abundante colheita, e aí é um exercício que eu faço, eu olho para trás, e vejo o quanto Deus já fez na minha vida e o quanto Ele já fez através de mim, pela sua misericórdia e graça. E uma coisa que enche meu coração é passar os olhos na igreja e ver aqueles a quem eu dei aula. Já fui pregar numa igreja e uma moça que estava na administração do louvor disse, Cris, você foi minha professora na escola dominical? Há, 20 anos atrás. Eu olho para esses diáconos abençoados, que foram meus alunos, e eu vejo, Senhor, o Senhor pôde usar minha vida para contribuir de uma forma pequena, mas para ajudar a lapidar esses ramos frutíferos que são os meus irmãos na casa do Senhor. Então a gente tem que olhar para trás e ver o quanto o Senhor já fez, respirar fundo e avançar. Porque o texto que nós lemos, nós terminamos dizendo, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que perseveram. E quando eu pedi para vocês repetirem sobre perseverar, é porque nós só para podermos avançar, como é o tema nosso desse ano, avante sem parar, nós primeiramente não podemos retroceder. Nós temos que permanecer. E o autor da carta aos Hebreus, ele diz, nós não somos dos que retrocedem, como ele diz aqui, e são destruídos, porque não existe essa possibilidade de largar de Jesus, de retroceder na fé, de largar da fé, porque quem retrocede é destruído, mas nós somos daqueles que creem, aqueles que estão em fé e são salvos, porque o versículo anterior diz, o meu justo viverá pela fé, e o texto diz, o Senhor Deus diz, se retroceder não me agradarei dele. Nesses dias de campanha nós temos ouvido muito sobre os propósitos de Deus para as nossas vidas, e os desafios que acompanham a jornada de quem diz sim para o chamado de Deus. No início do ano, é cultural para nós isso, né? O nosso coração se enche de expectativa de crescer, de realizar sonhos, projetos, de conquistar, e conforme o tema, de avançar. E quando eu estava refletindo, o pastor me convidou e eu fiquei refletindo sobre o tema, eu me lembrei de uma passagem bíblica, logo do comecinho da história da igreja. E antes da gente ler a passagem, eu queria fazer uma observação com vocês. A história da igreja é a minha história e a sua história. Eu não estou falando da igreja da Olavo Bilac, que já tem muitas décadas, ou da igreja quadrangular no Brasil, ou da igreja quadrangular no mundo. Eu estou falando da história da igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa história da igreja do Senhor Jesus Cristo é a minha história e a sua história.
Porque existe uma instituição, nós precisamos na sociedade de uma organização, então existe a igreja como instituição, mas existe a igreja corpo de Cristo. E dessa igreja, que é o corpo de Cristo, nós somos os membros. O cabeça é Cristo, e nós somos membros deste corpo de Cristo. Então, o que diz respeito à história da igreja, a vida da igreja, o propósito da igreja, diz respeito à minha vida, à sua vida, à nossa história. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a igreja. E a passagem do comecinho da história da igreja está lá em Atos, capítulo 1. E eu quero que você acompanhe a leitura. Diz assim, Atos capítulo 1, versículos 4, 5 e depois nós vamos pular para o 8. Certa ocasião, enquanto comia com eles, quem comia com eles, com os discípulos? Jesus. Jesus já havia morrido, ressuscitado e andou entre os discípulos por vários dias. E essa passagem diz respeito pós-ressurreição de Cristo. Certa ocasião, enquanto comia com eles, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa que de meu pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em muitas ocasiões, para nós cumprirmos o propósito de Deus, meus irmãos, nós precisamos estar no lugar certo e na hora certa. Existe um lugar correto para estarmos, e existe um tempo correto, um time correto. Se a gente estiver no lugar errado, ou na hora errada, as coisas não vão acontecer como deveriam, né? E não são raras as situações em que Deus pede que nós esperemos. Não é sair, vamos que vamos, né? De qualquer jeito. Deus manda esperar. E aqui está uma situação em que o Senhor falou para eles esperarem. Fiquem em Jerusalém. Ficar em Jerusalém naquela época é perigo de perseguição. Porque eles estavam perseguindo os discípulos. Perseguiram a Cristo, haviam crucificado Jesus, e agora estavam atrás dos discípulos. Porque eles inclusive sabiam porque o Senhor era com eles. Mas o Senhor falou: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder de Deus do qual eu lhes falei, sobre o qual eu lhes prometi, né? E, então, irmãos, às vezes nós temos que esperar. E esse esperar muitas vezes é difícil. Tem gente que gosta de esperar porque não quer fazer nada mesmo, né? Então, falou para esperar, maravilha. Aqui estou, aqui vou ficar, né? Adoro essa inércia, né? Mas às vezes a gente ouve um chamado, vê que tem alguma coisa para fazer, a gente quer partir. E o Senhor falou: esperem, fiquem em Jerusalém. E é como um fruto que precisa amadurecer. Se esse fruto não estiver no ponto e ele for colhido antes da época certa, ele não vai ser palatável. Tá? Me lembro quando eu era criança, eu ia passar as férias no sítio dos meus tios lá no Paraná. E a gente andava pela roça, para nós era novidade, né? Nasci em São Paulo, vivia aqui na região central de São Paulo. Então, estar na roça para mim era novidade. E a gente encontrava um fruto, e a gente queria já colher. Nossa, encontrei uma melancia, no meio lá da plantação. Olha a goiabeira, subia na goiabeira. E às vezes a gente queria colher o fruto, sem que ele estivesse no ponto. E aí os meus primos diziam: não colhe ainda, porque você não vai conseguir comer do jeito que ele está. E aliás, se você colher, ele não vai completar o amadurecimento, ou seja, você vai perder aquele fruto. Então, vamos pensar numa banana, que antes do ponto ela fica marrenta, ela não é palatável, né? Ou uma goiaba, que quando não está a ponta ainda, você quase quebra o dente para tentar dar uma mordida nela, e vai ser uma dificuldade enorme para mastigar. Então, o fruto ele tem que amadurecer, ele tem que estar no ponto para ser palatável, ser degustável, para poder ser disperso, porque na verdade o fruto existe para dispersar a semente, até mesmo quando nós pegamos o fruto para comer, o propósito da planta é que nós levemos essa semente para que ela seja dispersa, né? Então, para cumprir o propósito do fruto, que é dispersar a semente para que ela chegue no lugar certo, onde ela pode germinar e
formar uma planta que vai produzir os seus próprios frutos. É necessário que ele esteja maduro. Então é necessário que nós estejamos no ponto de maturidade para sairmos e fazermos a obra de Deus. Não é de qualquer jeito, antes da hora. E aqui a palavra, nesse contexto, é: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mesmo Jesus tendo preparado os discípulos por 3 anos de um discipulado imersivo e integral. Gente, vocês conseguem imaginar? Eu não consigo imaginar a dimensão de andar com o próprio Jesus por 3 anos. Almoçar, passar o dia, jantar, sair em viagens missionárias, pregar o evangelho, ver, assistir os milagres que Jesus fazendo, provar do poder de Deus fluindo. E apesar desses 3 anos de discipulado intenso e imersivo, andando com Jesus, eles não estavam ainda prontos para dar prosseguimento à obra de expandir o reino de Deus, de pregar o evangelho até os confins da terra, ou de pregar o evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, até os confins da terra. O que faltava para eles estarem no ponto? Eles precisavam da unção de Deus. Daí o tema nosso do ano ser avante e sem parar. Mas qual é o tema da nossa semana? Uma semana de poder para um ano, esse ano não é, o tema não é vitória, né? Para um ano de unção. Porque nós precisamos da unção para poder realizar a obra de Deus. Nós precisamos dessa unção. E aí eu estava lembrando de quando Jesus prometeu isso antes de Atos capítulo 1. Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus diz assim para os discípulos: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos lembrar lá em Atos 1,4, ele diz: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Mas em Lucas 24, 49 diz: até que do alto sejais revestidos de poder. Vira para o teu irmão e diz assim: revestidos de poder. Muitas vezes colher o fruto antes da hora decreta a perda daquele fruto. E é isso que os meus primos falavam: olha, se você colher esse fruto, que você ficou toda feliz de achar essa fruta, ela não vai ser útil, porque não vai dar para comer, ela está verde demais, ela não chegou ao ponto. Então o tempo de Deus, ele é perfeito, e Ele tem um chamado para cada um de nós, irmãos. Nenhum de nós é um membro sem função no corpo de Cristo. Todos nós temos função. E é confortável terceirizar, né? Permitir que o outro faça a obra de Deus. Que os líderes façam, que os pastores da igreja façam, que o pastor tenha a revelação, né, das coisas de Deus, e a gente senta e manda a revelação. Estou aqui pronto para ouvir. Todos nós temos um chamado, uma vocação. Todos nós temos dons que Deus tem para fluir através da nossa vida. E a gente precisa da unção do Espírito Santo. E essa unção aqui, ela aparece com a palavra poder. Deus nos envia no tempo certo e nas condições certas. Às vezes nos avaliamos sem condições. Às vezes nos sentimos numa situação de escassez, uma situação de estresse. Eu não estou falando de estresse psicológico ou estresse emocional, estresse no sentido de falta. Por exemplo, um estresse hídrico, quando falta água, o estresse hídrico do solo, em que a planta não consegue se desenvolver, ou ela murcha porque ela não tem água para tirar do solo. Às vezes nós nos sentimos, como eu usei a palavra sequidão, num estresse em alguma circunstância da nossa vida, né? Nos sentimos numa situação de saldo negativo, de déficit. Saiu mais do que entrou em diversos aspectos da nossa vida. E os irmãos convertidos a Cristo, para quem a carta foi escrita, eles se sentiam assim. É muita perseguição, é muita dificuldade. Nós não temos condições de permanecer. Está muito difícil. Eles estavam na iminência de desistir. E talvez alguns de nós, muitas vezes, se sinta nisso. Talvez a gente não chegue a pensar: eu vou largar de Cristo. Mas a gente fala assim: eu vou tirar um ano sabático. Eu não sei de onde crente, da época da graça, lavado e remido no sangue de Jesus, acha que a gente pode tirar ano sabático da produtividade no reino de Deus. Às vezes Deus nos coloca numa situação de um ritmo mais
tranquilo, né? Porque Ele quer tratar conosco. Mas a gente se permitir um ano de parado, um ano sabático, um ano que eu não vou fazer nada, você que nem aquela terra que não vai produzir nada para se recuperar. Isso não existe. E muitas vezes a gente se sente assim. Mas vejamos o que o autor da carta aos Hebreus diz um pouquinho mais adiante. Hebreus capítulo 12 agora, a gente estava no 10, né? Abra lá, Hebreus 12, versículos 12 e 13. Na verdade, essa passagem, aliás, a carta aos Hebreus é a carta que mais cita passagens do Velho Testamento. Até para validar a superioridade de Cristo, ele cita muito o Velho Testamento. E essa passagem de Hebreus 12 e 13, ela está baseada numa profecia de Isaías capítulo 35, versículo 3. Mas vamos a Hebreus. Diz assim o autor: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Fortaleçam essas mãos que estão cansadas e esses joelhos que já não estão mais firmes, que estão vacilantes, que estão trôpegos, diz uma outra versão. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Precisamos nos dispor, irmãos, a permitir que a palavra de Deus, que o Espírito Santo, que a unção do Senhor fortaleçam as nossas mãos que estão descaídas, que estão cansadas, e os nossos joelhos que parece que não estão mais firmes, que estão trôpegos, que não estão sustentando mais. Permita que o Senhor flua na sua vida e fortaleça. Nós precisamos nos dispor a isso, né? E aí o texto fala sobre o fortalecimento das mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, e fala que existe um caminho reto para seguir. Para de tomar atalho, siga as veredas de justiça por amor do seu nome. A palavra de Deus nos mostra o caminho que nós devemos andar. A gente não pode tomar atalhos, irmãos. Nós temos que andar no caminho do Senhor. Mas o texto continua nesses 2 versículos. A parte final do versículo 13 disse: para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. E aí eu parei para refletir, quem é este manco? O dos joelhos trôpegos? E neste momento eu entendo que este manco não sou eu, mesmo que eu me sinta com as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Mas o que eu vou fazer diante dessa minha situação, se eu me fortalecer, mesmo sentindo em situação de estresse, de déficit, se eu fortalecer as minhas mãos descaídas e os meus joelhos vacilantes, aquele que está próximo a mim e que está manco, ele não vai se desviar, mas ele vai ser curado, porque a carta aos Hebreus diz: nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Portanto, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nós vamos ler essa passagem toda, mas a gente tem pessoas nos observando e ficarmos no ano sabático, ficarmos lambendo as nossas próprias feridas, olhando para a nossa dificuldade. Isso impede que o irmão que está próximo, a pessoa que está próxima, que está manco, possa ser fortalecida e possa ser curada. Mas às vezes a nossa postura ajuda ele a se desviar dos caminhos do Senhor, se entregar a essa situação. Então parece que nós temos uma responsabilidade tão grande, né? Eu não posso nem lamber minhas próprias feridas, porque tem o irmão me observando se eu vou ser forte ou se eu vou ser fraca. É isso mesmo. É grande a nossa responsabilidade, mas aquele que nos chamou não nos desampara. Nós somos chamados para ser testemunhas, somos chamados para influenciarmos os nossos irmãos para o bem, para fortalecer aquele que está manco, para que não se desvie, mas que antes seja curado. Mas para fazermos isso, tamanha responsabilidade, o Senhor nos revestiu do alto com poder. Foi o texto que nós lemos: até que do alto sejais revestidos de poder. E essa palavra poder, no grego, ela vem de dunamis. Também, em alguns traduzem como dinamis. Eu até procurei lá e vi como é que é escrito no alfabeto grego, que eu não sei, tem ideia de como pronuncie. Mas latinizando a palavra do grego português, né? É dunamis ou dinamis. Daí o nome daquele ministério de louvor, dunamis, né? Vem daí. Significa poder. E aqui é a mesma raiz da palavra dinamite. Dinamis é essa palavra, poder,
mais o sufixo it, que significa, então, numa tradução livre, dinamite significa conectado com a força. E é esse poder que está sobre as nossas vidas, na promessa do Espírito Santo habitando em nós. É um poder como o poder de uma dinamite. É uma conexão com a força. Não é uma força etérea do universo. É a força do Espírito Santo. Essa força e esse poder emana de alguém específico, do Espírito Santo. E você não vai achar esse poder, essa força em outro lugar que não seja no Espírito Santo. Nós acabamos de cantar, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Esse rio que flui, águas vivas do nosso interior, é o poder do Espírito Santo. E nós precisamos dele. Se eu me sinto cansada, se eu me sinto sem força, com as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, eu devo lembrar que o poder de uma dinamite habita em mim. O poder de Deus me reveste, porque o Espírito Santo habita em mim. Não porque eu sou melhor que os outros, mas porque é uma promessa de Deus. Então eu tenho que ficar em Jerusalém e reabastecer-me. Eu tenho que estar junto à fonte, deixar que a fonte de água viva flua do meu interior. E aí eu citei rapidamente, nós vamos ler agora o texto mesmo, Hebreus 12, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, tem gente observando a gente o tempo todo. Seja as pessoas na sua casa, seja os seus vizinhos. O que os seus vizinhos diriam a seu respeito? O que eles ouvem da sua casa? Qual é a sua postura como vizinho? Nós temos uma nuvem de testemunhas. A gente tem uma nuvem de testemunhas no metrô, no ônibus, no trem, no trânsito. As pessoas, mas ninguém sabe que sou crente. Uma vez eu tenho um amigo, que uma vez ele falou assim, eu não tenho adesivo com versículo. É uma época que a gente tinha muito aqueles adesivos com versículo, né? Com alguma promessa bíblica. Eu não ponho nenhum versículo no meu carro para não dar mau testemunho. Eu sei, mas tu é muito sem vergonha e cara de pau, né? Em vez de andar por veredas retas de justiça, você prefere que eles não te identifiquem como crente, né? Porque o teu testemunho não é bom, né? Mas as pessoas, a verdade é que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. A maneira com que você se porta no metrô, no ônibus, atrás do volante, dá testemunho de como é o seu coração. Você é uma pessoa gentil no trânsito ao dirigir? Ou o mundo é dos espertos? Eu fui mais rápido, você espera aí. Pois bem, continuando. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que atrapalha. Lembra das mãos descaídas, joelhos trôpegos? Que é para fortalecer para o irmão não se desviar de vez, mas antes que seja curado. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. E aí vem um ponto importante. E do pecado que nos envolve. Se tem uma coisa que atrapalha a caminhada do manco, é o pecado na vida do crente. É o pecado na minha vida, irmãos. É o pecado na vida dos meus irmãos. É o pecado na vida de cada um de nós. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E aqui a figura que o autor da carta aos Hebreus usa é que nós estamos numa corrida. Né? Quanta gente aí se habilitou. Quem se habilitou aqui a São Silvestre esse ano, a 100ª edição? Ninguém? Oxe, está faltando aqui os corajosos, né? Alguns até tentaram, mas não conseguiram se inscrever, eu sei, né? Eu sei que tem um que correu, mas ele não está aqui hoje. Mas, pois bem, nós temos uma corrida proposta diante de nós. E não é uma corrida de 100 metros rasos, que você dá todo o gás e acaba em segundos. Mas é uma corrida como uma São Silvestre. Eu diria até mais, é como uma maratona. E ele diz, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta pelo Senhor. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e hoje está assentado. Ele assentou-se
à direita do trono de Deus. Então, quando a coisa fica difícil, irmãos, sabe qual é o melhor lugar para estar? Na presença de Deus. Olhando para Jesus, autor, Ele que gerou em nós a fé. E Ele é quem consolida, quem consuma a fé em nós. E aí deixa eu acrescentar, nós precisamos de Jesus. É Jesus que nos supre, é o Espírito Santo que nos dá poder. Mas eu vou te dizer, Deus nos deu um suprimento, digamos, físico, dessa dimensão, que se chama igreja. A igreja é provisão de Deus para as nossas vidas, irmãos. A igreja é provisão de Deus. Porque quando a gente se sente enfraquecido, o irmão nos fortalece. Aí tem gente assim, ninguém está me fortalecendo nada. Eu entro e saio, ninguém fala por mim, porque você não se deixa, muitas vezes, meu irmão, ser igreja. Você não se permite ter relacionamentos dentro da igreja. Você não permite que as pessoas te conheçam. E que se você não vier, elas percebam que você não veio, porque elas têm relacionamento com você. Ela tem vínculo com você. Ela sente a sua falta, porque você permitiu se conectar no corpo de Cristo. É muito fácil reclamar, eu não tenho essa assistência. Se permita fazer parte do corpo de Cristo, porque é provisão de Deus. Hebreus diz, não deixem de congregar, como é costume de muitos. Talvez você que esteja assistindo na internet, esteja num período de férias, ou tenha alguma dificuldade que neste momento você não poderia estar, talvez acamado, por alguma circunstância você não pode estar hoje na casa de Deus. Mas isso não deve ser a regra, meu irmão. A regra é estar presencialmente. Ter relacionamento com os irmãos. Dilacerou meu coração na época da pandemia, quando a gente estava ainda de portas fechadas, que a gente participava da ceia em casa. Na época, o Guilherme ainda não morava lá em casa, eu morava sozinha. E aí eu preparava bonitinha a minha santa ceia. Pegava um pratinho bonitinho, uma taça, punha o meu suco de uva mesmo, não fazia com Fanta uva, tá? Porque aí a avacalhação é total, né, gente? Punha lá um suco de uva de qualidade, um pedaço de pão na frente da TV. E quando o pastor consagrava, eu comia o pão e bebia o cálice. A Santa Ceia não é dessa forma, a Santa Ceia é no corpo de Cristo, é comunhão. Senhor, abrevia esse tempo que eu tomo Santa Ceia sozinha dentro da minha casa. Eu sinto falta da igreja, irmãos. Onde tem gente, tem dificuldade. Como diria minha querida professora do seminário, pastora Sara Campanelli, povo é sempre povo. Onde tem gente, tem dificuldade. Mas eu preciso da igreja. Eu preciso de vocês. A palavra de Deus diz em Provérbios, como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Vocês são tratamento de Deus, vocês são lixa, vocês são ferramenta, vocês são flanela de Deus para trabalhar, lapidar a minha vida, polir a minha vida, lustrar a minha vida. Então você precisa estar no meio da igreja e estabelecer vínculo com a igreja. Não ser um simpatizante. Se permita criar relações. Deixa eu continuar, já estamos caminhando para o final. Nossa postura traz consequências sobre a nossa própria vida e caminhada, mas também influencia quem está ao nosso redor, porque há uma nuvem de testemunhas. Devemos deixar tudo que nos impede de avançar e nos impede de correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos ver o que é isso. Vamos tirar para que a gente possa correr livremente a carreira que nos está proposta. E vejamos o que o apóstolo Paulo nos fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 25 a 27. 1 Coríntios 9, 25 ao 27. Diz assim, todo atleta em tudo se domina. Eu sei que quem foi correr a São Silvestre teve que se preparar, não é de qualquer jeito. Vamos lá, de hoje para amanhã, não. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, os atletas, para alcançar uma coroa corruptível. Lembrando que naquela época dos jogos, nos dias bíblicos, né, principalmente lá na Grécia e tal, eles recebiam, em vez de uma medalha, eles recebiam uma coroa de louros. Louro mesmo, uma plantinha. E aquilo depois de um tempo se desfazia, era perecível, era corruptível. Não ia permanecer. Não é uma medalha ou um troféu hoje que permanece por muito tempo, que é de metal. Não, aquilo era corruptível. E ele dizia, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, devemos nos dominar para alcançar uma coroa incorruptível.
Assim, Paulo diz, corro também eu, não sem meta, não corro de qualquer jeito para qualquer lugar. Assim eu luto, mas não desferindo golpes no ar. Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo tinha cuidado para que ele tivesse uma disciplina espiritual, para que mesmo tendo escrito tantas cartas, tendo pregado a tantas pessoas, ter plantado tantas igrejas, ele mesmo fosse achado desqualificado no dia do Senhor. Eu não faço de qualquer jeito, eu não corro sem meta, eu não luto por qualquer coisa, mas eu reduzo a minha vida ao propósito de Deus. Eu sou serva de Cristo. Eu já estou atrasado no tempo, mas eu queria compartilhar pela 29ª vez. Os meus alunos já me ouviram falar 28 vezes, agora vão ouvir a 29ª, né? Do dia que eu fui consagrada ministro do Evangelho na convenção. Os meus alunos conhecem essa história. Toda vez que eu conto, eu me emociono. No ano que eu fui para a convenção como ministro, a minha irmã foi como obreira. Apesar dela ter me ganhado para Cristo, ter feito ITQ décadas antes de mim, ela foi a obreira quando eu já estava indo a ministro. E a nossa secretária no Instituto Teológico, a pastora Gilda, estava indo aspirante. As filas para o check-in dos que estão sendo postulados é proporcional. O obreiro tem 500. O ministro, aspirantes, vou chutar uns 200. E ministro tinha lá uns 50. Então, meu check-in foi muito rápido. E eu fiquei esperando as minhas companheirinhas de convenção passarem pelo seu check-in. E eu nunca tinha recebido um envelope até então. Aí eu recebi um envelope, parei num balcão e abri o envelope. E aí tinha um certificado de ministro, parecendo um diploma que a gente tem, com selo. E assim, com os meus dados. Meu nome, meu RG, meu CPF, como um diploma. E havia um selo. E dizia assim, Cristina Pereira Velame e meus dados na convenção número tal, da Igreja do Evangelho Quadrangular, do Estado de São Paulo, na cidade de Serra Negra, consagrada ministro do Evangelho. Gente, aquilo não trouxe, no momento, honra para mim, trouxe um peso de responsabilidade, porque consagrado significa dado para Deus. E ministro significa servo. Ali estava dizendo, Cristina Pereira Velame é consagrada e não existe resgate para aquilo que é consagrado a Deus. O que é dado a Deus, consagrado a Deus, pertence a Deus. Dizia Cristina Pereira Velame, pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado de São Paulo, é consagrada sem resgate como serva do Evangelho. Me trouxe um peso de responsabilidade, porque eu sou consagrada para ser serva da causa de Cristo. Ali é uma questão de ordenação ministerial, de uma organização da igreja, mas você tem sido separado para servir a Deus, meu irmão. Não negue esse chamado honroso, mas honre ao Senhor com o seu chamado. E aí eu termino com 2 Timóteo, quer dizer, o penúltimo texto. 2 Timóteo 4, 5, 8 diz assim... Paulo escrevendo a um dos seus principais discípulos, a quem ele destinou ser pastor de uma igreja extremamente estratégica, que era a igreja de Éfeso, e ele escreve 2 cartas pastorais ensinando Timóteo. Aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo escreve quando estava na prisão, próximo à sua execução. Ele já sabia que ele estava sentenciado à morte, e o Espírito já tinha confirmado, você vai ser executado. E ele escreve assim a Timóteo, você, porém, Timóteo, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Talvez o seu chamado não seja para ir para uma convenção, ser ordenado obreiro, aspirante ou ministro, mas com certeza você tem um chamado de Deus. Cumpre o teu ministério, cumpre plenamente o teu ministério. Paulo diz, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, e está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Acho que todo crente que é crente gostaria que isso fosse escrito na sua lápide, né? Porque você vai, se Jesus não voltar logo, você vai. Isso é promoção. Combati o bom combate. Deus nos deu uma luta e nós devemos combatê-la até o fim. Deus colocou uma corrida que nos foi proposta, né? Ele diz, eu terminei a corrida. E Deus tem nos dado coisas para nós guardarmos, como um mordomo. E Ele fala, eu guardei a fé que eu recebi. Eu não perdi a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz,
me dará naquele dia. E não somente a mim, Paulo diz, mas a todos os que amam a sua vinda. Eu queria chamar a equipe de louvor. E nós encerramos a nossa reflexão nessa manhã, na palavra de Deus, com uma passagem de Eclesiastes, que diz assim. Eclesiastes foi um dos livros escritos por Salomão. É considerado um dos livros poéticos da Bíblia, na classificação, né? E ele é um livro de reflexões de um homem muito sábio, mas que viveu uma diversidade de experiências na sua vida enorme. Ele viveu uma diversidade de experiências, certas e erradas. Se você acompanha esse personagem bíblico, Salomão, você sabe que ele acertou muita coisa, mas ele errou muita coisa. Ele teve muitas experiências dentro e fora da vontade de Deus. Mas até mesmo naquilo que ele errou, lhe deu a capacidade de ensinar o que fazer e o que não fazer. E nós terminamos a nossa reflexão hoje com Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Eu vou ler nesta versão aqui, que é a atualizada. Em todo tempo, não em alguns momentos, em todo tempo, sejam alvas as suas vestes. Não se corrompa, meu irmão, não se suje. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes. E jamais, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Qual é a nossa função? Manter as nossas vestes espirituais lavadas no sangue de Jesus. Porque ainda que o seu pecado seja vermelho como a escarlata, ou preto como ébano, se você se lavar em Cristo Jesus, as suas vestes vão ser mais alvas do que a neve. E nunca falte sobre a sua cabeça a unção do Espírito. Levante, por favor, meu irmão. E eu pedi para a pastora Dijane separar um cântico. Sempre. Não dá para negar a outra parte da raiz, né? E eu queria, antes da gente cantar essa canção, é uma canção já antiga, vocês conhecem. E quando a gente conhece, a gente às vezes não presta muita atenção no que está falando, né? Então eu queria fazer uma leitura com vocês, por favor, Carla. O Marcelinho. A música Ser Conhecido de Deus. Diz assim: quero me apresentar a Ti, ó Deus, e Te ofertar em louvor. Me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possas achar em mim a voz que o Senhor quer ouvir nessa geração. Que toca o Espírito e abre os céus e enche o teu coração, ó Deus. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, o fogo do Espírito, e habilitado para fazer a obra pela unção. Sabe, todos os meus dias, que para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus e ouve a voz de um sincero adorador. Ele me separou e me marcou no seu altar para servir. Ele me marcou neste altar, naquele lugarzinho ali. Quando eu terminei meu curso no Instituto Teológico, Ele me marcou ali com unção para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ele nos chamou e Ele nos habilitou. Ele nos tem chamado para ser marcados por transformação, provados e aprovados pelo fogo e habilitados pela unção. E seja quais forem os dias que o Senhor tiver para nós, para a vida ou para a morte, a gente vai andar com Deus. Eu gostaria de acompanhar a equipe. Aleluia. Se apresente diante do Senhor. Aleluia. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em